outro terceiro livro que eu cito é da autoria de João de Barros, que era um intelectual português e foi donatado à capitania do Rio Grande. Não chegou a vir para cá. Ele era muito bem relacionado na corte. E o quarto livro, estou fazendo as obras contemporâneas. O quarto livro é de Fernão Lopes Castanheda, que é sobre mais as viagens de descobrimentos. Esses livros, cada um dá elementos que vem somar a carta de Caminha e vem complementar aquilo que Caminha não escreveu. Não é mole você escrever a bordo de uma caravela na época. Caminha vinha na nau Capitânia, na caravela não, na nau Capitânia, e é uma carta longa como essa. Narra sobretudo o nativo e a terra. Mas na carta, que é pouco explorado, há alguns dados que pouco é considerado. Profundidades, ventos, distâncias. E isso me levou a aprimorar o conhecimento. Hoje mesmo, com o auxílio de um amigo, estou pesquisando sobre o efeito Coriolis. O efeito Coriolis é um efeito, uma força criada pela movimentação das águas do mar, dos oceanos, que tem influência direta nos ventos e nas correntes. Mais complicado isso. E, voltando aos autores que eu citei, fala que percorreu a costa de uma terra até então desconhecida, que até a latitude de 27 graus. 27 graus já é o Paraná. E Damião de Góes cita textualmente no seu livro que Cabral tomou posse com padrão. Isso o português já vinha fazendo desde meados dos anos 1480, ele diz 480, já no reinado de Dom João I, Dom João II, porque à medida que eles iam descendo na África em direção ao sul, eles iam colocando cruzes de madeira. Mas essa madeira secava e os nativos, quando estava seca, extraíam para fazer fogueira. Não restou nenhuma. Então, um navegador português que chegou até o Rio Congo, até um pouco mais pertinho da África do Sul, Diogo Cão, um nome até interessante, foi que teve essa ideia de fazer os padrões em pedra lióis, que é conhecida como mármore de Lisboa. É uma pedra que ainda é utilizada em Lisboa como revestimento. E esses padrões eram colocados próximo à beira-mar, no lugar visível, e tinha gravado nele duas imagens. Uma cruz, que representava o poder espiritual da igreja, que muitos dizem que era a cruz da Ordem de Cristo, eu não concordo plenamente com isso, e o brasão real, que representava o poder temporal. No Brasil existem dois marcos de posse, unicamente. O marco de Touros e o marco de Cananéia. Vamos lá. E ele diz que Cabral tomou posse com padrão. Está escrito na página 58 do livro dele. Eu tenho um facsímile disso. Discuti inclusive com alguns historiadores portugueses a respeito disso. Eles questionaram, quando citei a página, eles calaram. Disse, não, eu não quero que você aceite, não quero que você apenas pense. E o outro é João de Barros, que também tem uma obra muito importante sobre as navegações, que nele ele cita duas coisas interessantes. Uma é que existia um português em Cananéia,
conhecido como Bacharel de Cananéia, isso pode ser pesquisado. Isso ele escreveu em 1529, que estava no Brasil há mais de 30 anos. Ou seja, antes da chegada de Pedro Alves aqui. Coincidentemente, a época que Duarte Pacheco Pereira fez uma expedição secreta para Dom Manuel. Agora é interessante que a gente pode falar aqui para uma pequena observação aqui para os nossos espectadores, que a gente está falando aqui no período do descobrimento, que era algo secretíssimo, era política de Estado, não é isso? Era segredo de Estado. Segredo de Estado. Inclusive, muita gente era até mesmo punido com a morte. Degredo, uma morte, a família perdia suas posses, não é isso? O degradado, Portugal era uma população pequena. Todo Portugal tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E a Espanha tinha 6 vezes mais. E ele precisava de gente para ir ocupar as novas terras. Isso desde os Açores, da Madeira, Cabo Verde, e ao longo da costa africana, que era lá depois de Senegal, que ficava uma grande capitania, chamamos assim, que era São Jorge da Mina, que era rica em ouro, que abastecia Portugal de ouro. Então ele precisava de gente. Então qualquer coisa era degradado, mas não era por isso não. Quando disse que degradado só vinha baixa, não, vinha muito intelectual. Na carta de Caminha, ele pede para voltar o genro para Lisboa, que estava degradado. É interessante. Então as pessoas dizem que ele está pedindo emprego. Ele não está pedindo emprego. É justamente isso. O pessoal gosta de, primeiro, diminuir os nossos feitos. Os nossos feitos. Nossos heróis, nossos feitos, eles gostam de diminuir. Outra, vamos dar um exemplo aqui. Está falando aqui de um país pequeno, que é Portugal. Tá? Digamos que está na esquina da Europa, no cantinho. E a mentalidade do pessoal na época era grande. Por exemplo, muito antes Dom Dinis, não é isso? Dom Dinis, no século XIV. Aí o que foi que Dom Dinis fez? Vamos dizer, ele começou a pesquisar sobre navegações, mas ainda tem muito pouca coisa. Porque o grande incentivador surgiu a partir depois da conquista de Ceuta, em 1415, no qual se destacaram 3 filhos do rei Dom João I, Dom Duarte, que se tornou rei, Dom Pedro, infante, e Dom Henrique, ficou conhecido como navegador, e que foi o grande incentivador. Dom Henrique era uma pessoa realmente fora de série nesse aspecto, né? Com todo o apoio real. E tem uma coisa interessante de Dom Henrique. Dom Henrique, os 3 foram para a conquista de Ceuta, e o Dom João queria tornar cavaleiro apenas Dom Henrique. Ele não aceitou, era o mais novo deles. Só aceitava ser cavaleiro se os 2 irmãos também o fossem. A grandeza dele. E o mais velho ia, que se tornou rei, Dom Duarte, certo? E Dom João tornou os 3 cavaleiros da Ordem de Cristo, que é um detalhe muito interessante sobre a Ordem de Cristo. É interessante porque a grandeza de cada um. Quando eu citei Dom Dinis, que ele há muito tempo olhou aqui algumas terras de Portugal, né? Olhou aqui, mandou reflorestar, né? Fazer uma floresta. Era plantador de navios. Ficou conhecido como plantador de navios, porque fez floresta para no futuro utilizar as madeiras. Olha só. É um reflorestamento que hoje é tão discutido. É isso. Interessante que o camarada mandou, o rei mandou, Dom Dinis mandou fazer uma floresta, e essa floresta, cerca de 250 anos depois, serviu para a construção dos navios. Esses mesmos navios que ganharam o mundo. Por exemplo, então há umas coisas interessantes nisso, quando estou partindo do início, depois a gente vai entrar em outros detalhes. Por exemplo, o último autor, Fernão Lopes Castanheira, ele diz no seu livro que Cabral navegou pela costa, fez uma navegação de cabotagem, né, próxima à costa, de 2.000 milhas, que é a distância aproximada entre a Praia do Mar e Cananéia. Interessante, né? Então as coisas vêm somar no marco
Em Cananéia é onde estão os marcos de posse com a cruz e com o brasão real. Aí uma pergunta, se por acaso, como a historiografia diz, né, que foi Porto Seguro, onde seria esse outro marco, onde seria colocado? Não, mas se fosse em Porto Seguro, se fosse 2.000 milhas, é lá na Patagônia Argentina, Interessante, né? certo?